Oi, gente, tudo bem? Por aqui estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, né? E já fiz meus estudos do dia. Hoje eu estudei Direito Administrativo, dei continuidade aí à Lei 8.112, que é o que eu tô estudando, e fiz uma revisão de português que eu tinha agendada para hoje. Bom, dessa lei, da Lei 8.112, eu tenho algumas anotações no caderno, mas da parte que eu estudei hoje, que é falando sobre as licenças, os afastamentos, eu não tinha muita coisa anotada. Não tinha muita coisa anotada aqui no caderno. Então, o que eu fiz? Eu não anotei novas coisas aqui. Ao invés de anotar, eu fui colocando no Anki. E aí eu enchi meu Anki, coloquei um monte de cartão lá. E aí, pra eu poder revisar depois, né? Achei assim melhor do que ir anotando, porque eu ia demorar mais anotando. E porque o Anki, né, vai me ajudar mais na hora de revisar do que eu ler as anotações no caderno, então eu não acrescentei nada. E nas minhas revisões de português eu revisei o assunto de predicação, que é o assunto que eu tô estudando. Respondi aí algumas questões. No total, somando as questões da revisão e do que eu estudei hoje, foram 24 questões só que eu respondi, foram poucas. Gente, ontem teve a prova da Polícia Federal e eu falei pra vocês que eu ia fazer nessa prova, mas que eu ia fazer assim, não tava me preparando pra ela, né? E aí fui lá e fiz. Tô com ela aqui, ó, provinha aqui. E o que eu achei dela? Bom, os assuntos que eu sabia, né, as disciplinas, que é basicamente português, direito administrativo, constitucional, direito penal, processo penal, algumas leis ali naquela parte de legislação extravagante. E, que mais? Direitos humanos também. Essa parte, assim, que, né, eu já estudei, eu achei, assim, ok. O que eu notei, né, é que vieram muitas jurisprudências que a Sebrasp gosta de cobrar jurisprudência, mas eu achei, assim, que veio demais. Por exemplo, em direito penal mesmo, foram 4 questões. Das 4, 3 praticamente jurisprudência. Então, e recentes, tá? Eu fui pesquisar, né, essas jurisprudências aqui hoje, são recentes desse ano, né? As 2, 3 aqui que caíram. Aí caíram 2 de processo penal do assunto, e foi muita coincidência, assim, deu muita sorte, porque foi o assunto de inquérito policial, que é justamente o conteúdo que eu tô estudando em processo penal. E em direitos humanos caiu umas coisinhas. Eu não tô estudando direitos humanos no momento, mas eu já estudei esse assunto aqui, então, assim, não todos, só essa parte as questões que caíram sobre Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas. Essa parte eu já estudei, sabe, assim, para outro concurso. Mas essa outra parte aqui, que tem a Convenção do Estatuto dos Refugiados, essa parte que eu nunca cheguei a estudar. E português, aí beleza, voltando aqui pro começo da prova. Português, achei que vieram poucas questões, só 10. Eu acreditava, assim, que fossem vir mais, porque no último concurso vieram mais, né? Então, eu tava esperando, assim, umas 20 questões. Mas não achei elas tão difíceis, né? Não sei ainda, né, como é que eu me saí, mas não achei tão difíceis, não. E a parte de direito administrativo e constitucional, eu achei, assim, algumas questões médias, outras difíceis. Caiu uma questão aqui de licitação, eu não estudo licitação faz um tempão, então eu respondi, mas eu chutei ela. E o que mais? RLM, eu dei uma revisada, gente, porque RLM é um assunto, é uma disciplina que eu não tô estudando no momento, mas eu já estudei. Então, assim, essa parte, assim, dessas questões que envolvem tabela verdade, eu não me lembrava, mas como é um assunto que eu não acho difícil e eu já estudei, eu precisava só dar uma relembrada. Aí antes de eu ir sair pra prova ontem, eu dei uma lida, né? Eu tenho uma tabela verdade pregada bem aqui, ó, essa aqui, na parede, e aí eu dei uma lida ali pra relembrar, né, pra decorar de novo.
aqueles assuntos de proposições, sabe? Proposições simples e compostas, pra decorar ali as negações e as equivalências das proposições. Deu uma decorada aquilo ali e ajudou, que eu consegui resolver algumas questões aqui de raciocínio lógico que eu não lembrava, de verdade, assim, é um assunto que eu não me lembrava, mas pelo menos de raciocínio lógico eu consegui. Agora, estatística eu nunca estudei na vida, então, né, não fiz. Que mais? Aí foi isso, gente, e algumas de informática também. Então, assim, pelo que eu vi, pelo que eu contei aqui, eu respondi no total somente 62 questões das 120. Assim, não tenho chance, né, galera? Isso aí eu já tava ciente. Mas eu quero ver como eu vou me sair nas questões em que eu sabia, né? Nas questões em que eu sabia, assim, nas questões em que eu estudo, né? Porque foi como se fosse um simulado, né? Pra eu ver como que eu tô nas questões que eu estudo, né? Nas matérias em que eu estudo, que eu estou estudando. Então eu vou esperar amanhã, acho que amanhã sai o gabarito preliminar e eu vou corrigir pra ver como que eu fui nessas questões. Eu até respondi umas questões de contabilidade, mas assim, eu nunca estudei contabilidade na minha vida. Então, eu não vou nem considerar, não vou nem levar em conta. Eu respondi acho que 7 questões de contabilidade, mas no chutômetro, assim, eu fui lendo, aí eu fui tentando interpretar, mas assim, com base em nada, sabe? Porque eu nunca estudei esse assunto, né? Eu tive uma matéria de contabilidade na escola não, na faculdade, mas assim, nem me lembro mais como é que era. Né, não vou nem considerar, vou levar mesmo em consideração as matérias que eu estudo. É isso, amanhã eu trago o resultado dessas questões, como que eu fui, né? Como que eu me saí. Finalmente consegui terminar hoje o assunto de inquérito policial. E aí, vou partir, né, na próxima vez que eu estudar essa matéria de direito processual penal, que é o que eu vi hoje, já vou partir pro próximo tópico. Eu tava agoniada já, gente, porque, assim, tem quase um mês praticamente que eu tava estudando esse tópico. E por mais que eu esteja demorando mais pra ver os tópicos, né, pra poder ver melhor, é muito tempo, né? Assim, eu também não posso ficar empacada ali em um ponto só da matéria por muito tempo também, né? Pra poder... tenho que aproveitar o tempo também de uma forma boa, né? Também não significa que eu vá ficar ali meses em um tópico só, né? Tem que saber também gerenciar o tempo, né? Mas terminei, consegui ver bem, assim, detalhadozinho esse conteúdo. E aí, finalmente acabou. Eu vou mostrar aqui as aulas que eu assisti. Hoje eu vi essa aula aqui, número 8, que era uma aula de exercícios da primeira parte desse assunto de inquérito. Aí eu pulei a aula 9, porque ia ser só de exercícios também.
E aí aí eu vi a 10, a 11 e a 12, que foi falando de outra parte do assunto de inquérito, e assisti essa última aula aqui, a 13, que é de exercícios também. Aí eu não vou ver a 14, né, porque só de exercício também, e aí a próxima vez eu já vou para esse tópico aqui, 15, né, começar a falar de provas. Aí tem uma porrada de aulas depois disso. Mas deu tudo certo. Aí, como eu tava respondendo as questões com o professor na aula, eu tava anotando aqui, ó, no papel, né? Isso aqui é de outra aula, outro dia. Aí eu respondi essas aqui, ó. Deu 19 questões no total, somadas todas aqui, né? Das 2 videoaulas de exercícios. Aí eu tinha umas anotações aqui no meu caderno, tá bem rasurado, sabe? Porque cada vez que eu estudo eu vou acrescentando uma coisa assim a mais. E eu tinha também nesse caderninho aqui umas anotações também sobre inquérito, né? Essa parte aqui, ó, que tem falando dos crimes de tráfico de pessoas, sequestro, que é falando sobre as informações cadastrais das vítimas e suspeitos, né? Quem pode fazer, os prazos, tudo direitinho. Aí eu tenho anotado ali mais algumas coisas aqui, mas aqui tá bem bagunçado. Mas eu entendo, eu consigo entender. E eu também fui alimentando o Anki, né? Coloquei bastante coisas aqui no Anki. Hoje o professor, ele abordou muitas jurisprudências, ó, a página tá até aberta aqui do Anki. Aí eu fui colocando as jurisprudências tudo aqui, sabe? Os julgados, súmulas, tudo aí. Ah, eu não falei também, mas hoje eu fiz 2 revisões. Uma de informática e a outra foi sobre o que eu estudei ontem, né? Foi o assunto da Lei 8.112. De informática, tô estudando Windows 11, né? As teclas de atalho e tal. Aí hoje eu fiz a revisão de número 7. A revisão de 7 dias, quer dizer, que é a segunda revisão, né, que eu faço. E da Lei 8.112, fiz a primeira revisão, porque eu estudei o assunto ontem. Isso aí é um outro assunto que eu também não vejo a hora de acabar, porque já tem também quase um mês que eu tô estudando essa lei. Mas tudo bem que é uma lei grande, tem quase 300 artigos, então realmente demora, né? Mas eu já tô cansada, sabe quando você tá vendo a mesma coisa sempre, você quer que acabe logo? Então eu vou... Mas tá mais perto de acabar do que antes, né? Tá mais perto do fim do que do começo. Logo eu termino. Aí eu revisei, né, hoje essa lei, os tópicos que eu estudei ontem, porque eu faço assim, gente, já me perguntaram já várias vezes como que eu faço minhas revisões aqui nos comentários. E aí tem gente que pergunta assim, você termina um tópico e aí você revisa ele todo, ou você termina primeiro, ou você separa um dia e aí revisa tudo. E como que eu faço, né? Pra quem tá chegando por agora, não... Porque quem já assiste aqui os vídeos já sabe como que eu faço. Mas pra quem tá chegando por agora, como que eu faço? Eu reviso o assunto, quando eu vou fazer minhas revisões, eu reviso o assunto que eu estudei naquela aula. Então, por exemplo, eu faço hoje eu estudei, né, Direito Processual Penal, terminei o assunto de inquérito policial. Mas eu não estudei todo o conteúdo de inquérito policial, eu estudei só uma parte. Porque, como eu falei, tem quase um mês que eu tô estudando esse assunto. Então, cada vez que eu vou estudar essa matéria, eu estudo um pedacinho, alguns artigos, alguns temas específicos dentro da matéria, dentro do assunto que o professor tá passando ali na aula, né? Então, quando eu termino de estudar, eu agendo as minhas revisões. Aí eu faço 4 revisões do assunto que eu estudei no dia. É a revisão de um dia, que eu reviso um dia depois, a revisão de 7 dias, que eu reviso 7 dias depois, a de 30 dias e a de 120 dias. Eu faço essas 4 revisões. Então, assim, hoje eu estudei a parte que fala do encerramento do inquérito policial e a parte que fala do artigo 13A e 13B. Quando eu agendo a revisão, eu coloco lá, né, nas anotações, especificando quais foram as aulas que eu assisti, né, as videoaulas que eu assisti, e os artigos, né, quando tem, né, quando é alguma aula, alguma matéria que tem artigo, que tem alguma lei,
Se não, eu coloco só o número da videoaula. Então, por exemplo, igual aqui, eu vou colocar que foi as videoaulas 10 a 12, porque as outras são de exercícios, né? Aí, quando eu vou revisar, que eu abro lá o site para ver a revisão que eu tenho no dia, lá tá escrito as aulas que eu assisti. Então, eu abro a videoaula e embaixo da videoaula tem o escrito caderno de questões, que aí ele vai filtrar para mim as questões relacionadas ao assunto daquela videoaula. Então eu faço desse jeito. Aí quando eu reviso o assunto que eu estudei naquele dia. Eu não reviso assim o tópico todo de inquérito policial, porque como eu tô estudando ele, né, há vários dias, pode ser que, às vezes, quando eu vá revisar o assunto, e se eu colocar lá para filtrar a matéria toda, pode ser que eu encontre questões que eu ainda não estudei, né? Igual, por exemplo, na lei mesmo 8.112, né? Eu tô ali na parte no artigo 100, mais ou menos, 100, 101, 102, que fala do tempo de serviço, que é contado para aposentadoria, disponibilidade. Eu tô ali naquela parte. Eu ainda não cheguei no assunto de processo administrativo. Então, quando eu vou responder questões, né, quando eu vou fazer as minhas revisões, eu faço baseado no assunto que eu estudei no dia. Aí, quando eu vou responder as questões, eu filtro só com o que eu estudei ali no dia. Porque se eu filtrar com a lei toda, aí pode ser que caia lá questões de processo administrativo. Só que aí, como eu ainda não estudei, não tem como eu revisar. Entende? Então eu faço desse jeito. As minhas revisões são assim, são diárias, né? Todos os dias eu tô fazendo revisão, porque como eu estudo todo dia, né? Então sempre vai ter a revisão do dia anterior pra eu fazer. E essas outras, né? De 7 dias, 30 dias, 120 dias. Por mais que eu não tenha terminado um tópico em um dia, eu vou revisar ele mesmo assim. Eu não espero acabar todo o tópico pra revisar tudo de uma vez. Eu acho assim, que dessa forma é boa, né? Essa forma de fazer. Porque vai estar revisando bastante. E, gente, revisão nunca é demais. Assim, eu sempre bato nessa tecla que revisão, exercícios, assim, nunca é demais, né? Então, eu gosto desse jeito mesmo e é assim que eu faço. Aí, como eu falei ontem, hoje vai sair o gabarito da PF, da prova da PF. Na verdade, eu acho, né? Eu não cheguei nem a olhar, mas, assim, o Sebrasp costuma divulgar na terça-feira, né? Pelo menos, acho que todas as provas do Sebrasp que eu já fiz, ele sempre soltava o gabarito na terça-feira. Então, né, pelo que a banca geralmente faz, eu acredito que solte hoje. E aí, quando soltar, eu vou corrigir as questões que eu fiz, né, que eu falei pra vocês. Eu não fiz a prova toda, né, porque não é uma prova que eu tava estudando, eu fui mais pra treinar as questões das disciplinas que eu estudo, né, que é essa parte de direito, português, né, e essa parte de direito. E ainda bem que vieram até bastante questões de direito, né, dessa vez. Foi até uma surpresa, né, porque na última prova cobraram menos. Eu achei bom, né, assim, porque como é o que eu queria responder, essas questões, né, de direito, então eu achei bom. Aí quando sair o gabarito, eu vou corrigir aqui com vocês pra ver, né, como que eu me saí nessa metade da prova. Assim, eu sei, né, que eu tenho chance nenhuma de aprovação, mas, assim, eu quero, né, medir meu desempenho nessas questões, né, que eu ali tô estudando. Gente, saiu o gabarito, né, e gabarito preliminar da prova. Tô com ela aqui, vou corrigir pra ver quantas questões eu acertei das que eu fiz, né. Eu fiz mais questões do bloco 1, né, que é onde tem as disciplinas que eu tô estudando. Do bloco 2 eu fiz pouquíssimas questões e do bloco 3 eu me aventurei. Eu respondi 7 questões de contabilidade, né, do bloco 3, mas, gente, assim, com base em nada, nas vozes da minha cabeça, porque eu nunca estudei essa matéria, né, então eu, sei lá, fui tentando interpretar aqui, mas já adianto que eu nunca vi na minha vida, assim, né, tirando na faculdade, essa matéria. Eu vou abrir aqui o gabarito agora pra poder corrigir. Primeiro português, né, foram 10 questões de português, deixa eu ver... A caneta vermelha aqui. Olha.
Pronto, gente, terminei aqui. Vamos lá. Em português foi a questão, foram 10 questões, né? Da 1 a 10. Em português, eu errei só uma. Então, errei só uma, número 7, que... Errei só uma. Aí depois vem, deixa eu ver aqui, direito administrativo. Direito administrativo. De direito administrativo foram 6 questões. Das 6, eu errei só uma também. Direito administrativo. Aí em direito constitucional foram 6 questões também. Só que eu deixei uma em branco. Uma não, 2. Deixei 2 em branco porque eram assuntos assim que eu não tava lembrada. Não é o assunto que eu tô estudando, né? Então eu deixei em branco. E das 4 que eu respondi, eu errei uma de direito constitucional. Aí tá, depois vem direito penal. Em direito penal e processual penal, né? Foram 4 questões de penal e 2 de processo penal. Deixa eu ver, dá 20. Acertei todas, tanto de penal quanto de processo penal. Não errei nenhuma. E depois direitos humanos. Foram 6 questões de direitos humanos. Aí, gente, de direitos humanos, foram 6 questões. Dessas 6 questões, 4 é de um assunto em que eu já estudei, assim, ano passado, na época da PPGO. E 2 questões foram de um assunto aqui que eu nunca vi na vida, que é essa convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados e convenção contra a tortura e outros tratamentos. Então, dessas 6 questões, né, essas 2, mesmo eu não tendo estudado, eu respondi, porque eu já vi algo parecido, né? Aí das 6 questões, eu acertei 5, errei uma. E a que eu errei é dessas que eu falei, né, que é desse assunto que eu nunca vi, mas eu respondi mesmo assim porque eu achei que, né, talvez pudesse conseguir responder ali pela questão, achei que eu pudesse conseguir. Aí depois vem essa parte de legislação extravagante, né? Legislação especial, eu acho, se eu não me engano, que tá no edital, que é a parte das leis. Tem algumas leis aqui que eu já estudei, né? O Estatuto do Desarmamento, inclusive, que é o que eu tô estudando agora. E aí, dessas questões, foram 10 questões, mas eu não estudei tudo, tem lei aqui que eu nunca estudei, então eu não respondi tudo. Das 10, eu respondi, deixa eu ver, 35, 34... Eu respondi 7 das 10, eu acertei as 7, não errei nenhuma. Que mais? Aí depois vem a parte de estatística, que eu respondi uma. Assim, eu nunca estudei estatística, mas teve uma aqui que eu vi sobre mediana. E eu achei que porque eu lembro que eu já estudei, na verdade, essa parte de estatística que fala de média, mediana. Eu já estudei, assim, há muitos anos atrás. Só que... Aí eu olhei ali, eu pensei, talvez eu consiga. Eu respondi ela, só que eu errei. A única questão de estatística que eu respondi, eu errei, né? E aí depois, RLM, eu respondi 5 questões, foram 8? Foram 8. Das 8 eu respondi 5, porque eu já estudei RLM antes de ir pra prova. Eu dei só uma revisadinha na tabela verdade, pra ver se só pra poder relembrar, porque não é um assunto que eu estudo atualmente, né? E aí, eu consegui responder as questões com isso. Foram 8, das 8 eu respondi 6, deixei 2 em branco. E das 8 eu errei só uma, acertei 7. E quem mais? Aí beleza, aí nisso acaba o bloco 1, né? Aí vamos para o bloco 2, que é o bloco de informática. Eu tentei responder algumas questões baseado em assuntos que eu já estudei, que eu vi assim, eu me recordei mais ou menos, mas não é assunto que eu tô estudando atualmente, porque do que eu tô estudando atualmente não caiu nada aqui. Mas eu já estudei informática, né, antes, então, baseado nisso, informática, eu respondi 9 questões. Das 9, eu errei 2, né? Mas como eu falei, ainda foi muito ainda que eu consegui acertar, porque é um assunto assim que eu não tô estudando no momento, né? Esse assunto que caiu aqui na prova. E em contabilidade, gente, que é o que eu falei que eu, né, nunca estudei mesmo, eu respondi 7 questões e das 7 eu só acertei 2. Mas assim, né, eu fiz mesmo porque, sobrou tempo, eu tava lá olhando pro nada, falei, vou tentar responder isso aqui, né, eu já sabia que, né, que eu não ia, que eu não tinha chance mesmo de passar, fui mesmo só pra ver de qual que era. Mas, né, como vimos, não, realmente tem que estudar, não dá pra fazer ali na interpretação.
Aí foi isso, gente. Então, eu vou somar aqui só pra ver quantos pontos que eu fiz, né? E quantos pontos líquidos que deu, né? Tirando as que eu errei. Bom, gente, então ficou assim. Eu respondi 62 questões, mas dessas 62, 7 questões foram de contabilidade. Que eu fiz ali, sabe? Por fazer. É uma matéria que eu nunca vi, né? Então, e das 62 eu errei 13. Mas aí, dessas 62, eu vou tirar essas 7 de contabilidade, porque eu, né, não era o meu objetivo, assim, fazer a prova, né? Era medir o conhecimento nas matérias em que eu estudo. Então, tirando as questões de contabilidade, eu respondi 55 questões. E das 55, eu errei 8. E aí, transformando isso em porcentagem, se eu for colocar, né, quanto que é a porcentagem de quantas eu acertei, né, que no caso foram 47 questões das 55, dá uma porcentagem de 85%. Só que, na hora que a gente desconta, né, as questões que eu errei, né, que faz aquele cálculo lá, tira as erradas, né, fica aí com 39 pontos líquidos, né, então 39 pontos líquidos de 55. E aí, transformando isso também em porcentagem, dá 70% líquidos. Então, foi isso, das questões ali que eu fiz para poder medir meu conhecimento, né. Tudo bem que tinha ali a RLM, informática mais aprofundada, né, que são questões que eu não tô... são matérias em que eu não tô estudando, assim, atualmente, mas eu já estudei, então acaba que o cérebro, né, lembra, né, vai criando aquela bagagem, né. Então, assim, e tiveram questões aqui, gente, assim, porque eu tô estudando essas matérias, mas tem matéria que eu não tô estudando o tópico que caiu na prova. Por exemplo, em direito administrativo, caiu uma questão de responsabilidade civil do Estado. Eu já estudei esse assunto, mas não tô estudando ele atualmente, né? Atualmente eu tô estudando a Lei 8.112. Mas eu consegui responder porque eu já estudei ele alguma vez. Por mais que faz tempo que eu não revise ele, mas, né, eu consegui, né? Eu lembrei na hora que eu vi. Outras questões aqui também, como essa questão número 11, que fala da presunção de veracidade dos atos administrativos, dos atributos, né? Tem um textinho aqui. Também consegui responder porque já estudei isso alguma vez na vida. Teve outra questão aqui também, acho que era de constitucional, que fala das pessoas físicas e das pessoas jurídicas que podem ser responsabilizadas penalmente pela prática de crimes ambientais. Eu estudei isso pro MPU. Não tô estudando atualmente, mas já estudei, né? Essa parte também de direitos humanos, eu não tô estudando direitos humanos, mas eu já estudei pro concurso da PPGO. Enfim, onde eu quero chegar. Como eu tenho uma certa bagagenzinha, né, de estudos e tal, com isso eu consegui responder questões que eu não tava fresco aqui na minha memória, que eu não tinha estudado recentemente, que eu não tava estudando, né, no momento, assim, exatamente, mas que eu já estudei. Então, os estudos é isso, vai acumulando, né, o conhecimento, né, ele nunca é desperdiçado, a gente esquece, realmente a gente esquece, se a gente não estiver revisando sempre, a gente vai esquecer, talvez se tivesse algum outro tópico. Por exemplo, caiu uma questão de licitação. Eu já estudei licitação, mas assim, eu estudei licitação ano passado e quando eu estudei, eu não me aprofundei muito bem nessa matéria, porque eu tava no pós-edital, eu não tinha muito tempo. Então eu meio que vi por alto e eu errei a questão de licitação, né? Eu tentei responder ainda, mas eu errei porque eu não lembrava, né? É um assunto que eu tava estudando atualmente e quando eu estudei, né, eu não estudei tão assim aprofundado. Então, não consegui responder ela. Mas, a maioria aqui eu consegui, né? E é isso, gente. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Que o estudo, ele se acumula, a gente esquece, né? Tem que revisar sempre, sim. Mas, a gente também não esquece totalmente, né? Não esquece 100%. A gente tá sempre em contato com a matéria ali. Então, vez ou outra, a gente tá relembrando, né? Às vezes, em alguma questão que a gente tá respondendo. E aí, na questão... Você tá respondendo questão de um tópico, mas às vezes nas alternativas tem outros assuntos, né, que você acaba revisando também. E foi isso, as questões mesmo de RLM, né, de raciocínio lógico, como eu falei, eu não tô estudando, mas eu já estudei. Então, assim, eu tirei ali uma meia horinha só pra poder ver a tabela verdade e relembrar as equivalências e negações, né, das proposições, que foi suficiente, né? Claro que se eu nunca tivesse estudado essa matéria, esse tempo talvez não ia ser suficiente para eu conseguir aprender. Mas, né, como eu estudei, eu só dei uma revisada ali e consegui responder as questões, né? E foi isso, gente. Então, foi isso. Eu tô satisfeita, né, confesso, com essa porcentagem de acertos, né, em cima do que eu respondi. Se tivesse respondido a prova toda e tivesse conseguido essa porcentagem de acertos, seria muito bom, né? Teria uma chance aí bem alta de ter a redação corrigida. Mas, né, é isso. Valeu a experiência.
Bom, como eu mostrei aí, hoje eu tive 2 revisões, né? Foi uma de Direito Processual Penal, que foi a revisão do que eu estudei ontem, e outra de Direito Constitucional. Aí eu respondi questões, né? Fiz o ranking do que tinha que fazer, e foi isso. Levei aí meia hora em cada, né? No total 1 hora nas revisões. E de estudo, eu estudei hoje legislação extravagante, tô finalizando o Estatuto do Desarmamento, faltou uma aula só. Eu tentei até terminar tudo hoje pra já acabar logo, só que não deu. Se eu fosse terminar, aí eu não ia conseguir responder questões, então eu preferi deixar essa última aula pra próxima vez que eu ver essa matéria. E aí, como só falta uma aula e é uma aula curtinha, aí eu já começo o próximo conteúdo. Aqui tá as aulas que eu assisti hoje, né, do Estatuto do Desarmamento. Eu vi a 9, 10, 11 e 12. São 13 no total, aí ficou faltando só essa daqui, de 20 minutos, mas não dava tempo de eu ver ela. Aí na próxima vez que eu for estudar, essa matéria, né, aí eu termino de ver. Mas, ainda bem, né, terminei bem praticamente esse assunto, essa lei do Estatuto do Desarmamento. Ai, gente, eu volto a reforçar o quanto esse professor é ótimo, o Diego Fontes. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar a cara dele pra quem não conhece. Esse professor, gente, ele é muito bom, sério, assim. A didática dele, o jeito dele explicar, é ótimo. Aí aqui, nas anotações que eu tô fazendo dessa lei, eu tô colocando nessas fichinhas aqui. E eu tinha algumas anotações no meu caderno, mas, nossa, olha só, eu fui escrever, colocar isso aqui em cima do caderno, e essa tinta, ela transfere. Aí, tá vendo? Ficou meio verde, meio amarelo aqui, porque a tinta da folha passou pra cá. Aí eu tinha aqui algumas anotações, né? E aí, o que eu acrescentei, eu coloquei nessas fichinhas aqui, e também coloquei no Anki, lá no computador. E como eu sou um pouquinho ansiosa, eu já tava olhando qual que vai ser a próxima lei que eu vou estudar depois do Estatuto do Desarmamento. Aí nas opções ali que eu tenho pra ver, eu escolhi o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ele é bem grande, e assim, eu fui ver as videoaulas, tem bastante, quer ver? Deixa eu até abrir aqui que eu me esqueci do tanto. Mas são 33 videoaulas só dessa lei, desse estatuto. Então, assim, eu demoraria bastante pra ver. E como eu não quero ficar empacada em uma matéria, em um assunto só por muito tempo, o que eu tô optando por fazer? Ao invés de eu assistir as videoaulas, eu vou ler as degravações. E pra quem não sabe, é como se fosse a aula, só que escrita, né? Eles transformam a videoaula em escrito. E aí você vai lendo, como se estivesse assistindo a videoaula, mas você vai estar lendo ao invés de assistir. A videoaula eu já assisto bem acelerado, né? Então, assim, eu já vejo rápido. Mas eu vou fazer dessa forma com a degravação, porque mesmo assistindo acelerado, são 32 videoaulas. É muita coisa. 33, né, na verdade. Então, eu acho que mesmo assim, mesmo vendo acelerado, eu acho que com a degravação eu ainda vou conseguir ser mais rápida do que seria se eu fosse assistir as aulas. Porque, apesar de eu assistir acelerado, eu vou pausando e tal, então acaba que ainda assim demora um pouquinho. Vou tentar anotar. E detalhe, essa lei, eu já estudei ela, só que assim, eu estudei ela muito rápido. Eu não tenho quase nada anotado, tenho uma folha só, e ela é enorme. Então, eu provavelmente terei que fazer anotações. Então, só daí já tira que eu vou demorar um pouquinho pra poder terminar ela toda, porque os conteúdos que eu venho estudando, eu tenho feito pouquíssimas anotações, porque eu já tenho as anotações, né, das outras vezes que eu estudei as matérias, né? Mas como esse é um conteúdo novo, né, eu vou acabar escrevendo, né? Então, eu já sei que eu vou demorar um pouco mais, né, ainda mais por ela ser grande também. Então, assim, pra não ser maior ainda o tempo que eu vou levar, eu vou fazer dessa forma, né? Bom, agora eu vou preparar meu café da manhã pra comer, trabalhar, e aí mais tarde eu vou pra academia. Gente, assim, uma pergunta. Vocês gostam de vídeos também de envolver outras coisas no meio do vídeo, que não seja só estudos? Tipo assim, dia a dia, essas coisas? Porque, ao meu ver, eu penso que quem assistir esses, né, vlogs de estudo tá interessado mesmo em ver só conteúdo de estudo. Mas aí eu queria saber da opinião de vocês, né, que assistem aqui os meus vídeos, se vocês também gostariam de ver outras coisas, tipo, meu dia a dia mesmo. Porque aí eu posso fazer, porque às vezes eu sinto que fica uma coisa meio maçante, sabe? Repetitivo, porque
eu faço a mesma coisa todos os dias, né, assim, em relação aos estudos, né. É a mesma dinâmica, né, eu acordar, sentar aqui, e aí começar a estudar, revisão, aí assistir videoaula, aí pronto, a mesma coisa, muda mesmo, né, só a disciplina e é isso. Então tava pensando, né, em de vez em quando, não todo dia também, mas de vez em quando trazer assim, outras coisas, colocar outras coisas no meio, né, por exemplo, daqui a pouco eu vou pra academia, eu posso colocar isso, né, fazendo meu café da manhã, essas coisas, sabe? E falando, talvez, de outros assuntos também, que não seja só estudos. Mas não sei, né, queria saber da opinião de vocês que me assistem, o que vocês acham. Se vocês preferem mesmo que eu fique só nos estudos mesmo e ótimo, tá bom. Terminei aqui de fazer meu pãozinho com banana. Eu coloco banana, mel, canela e queijo. E aí boto uns 5 minutinhos ali na airfry e como. Aí eu vou comer aqui, tomar café, voltar pro serviço, né, trabalhar, e aí mais tarde eu vou pra academia. Tô indo pra academia, já troquei de roupa. Tenho que ir rapidinho, porque como eu vou no meu horário de almoço, né, aí eu não posso demorar muito. Mas é aqui pertinho da minha casa, então rapidinho eu chego lá. Bom, já estou deitada, pronta pra dormir. Fui pra academia, né, como vocês viram, e aí depois voltei pra casa correndo. Arrumei meu almoço, engoli a comida, e aí voltei a trabalhar, né, trabalhei a tarde toda. E aí agora à noite, né, depois que eu terminei meu expediente, eu lavei a louça, preparei alguma coisa pra eu comer agora de noite, e tomei um banho e já tô deitada. Agora são 9 horas já, ó. Aqui no relógio, ó, pra vocês verem. 9h01. E aí eu tô aqui deitada já com o meu livro pra eu ler, tô de pijama. Vou dar uma lidinha antes de dormir, até pegar no sono. Eu tento deitar todos os dias sempre por volta desse horário, das 9 horas. Tem dias que eu consigo, tem dias que não. Mas eu sempre tô, assim, me policiando pra... Quando vai chegando perto do horário, eu já me organizar pra deitar, porque senão eu não tenho uma boa noite de sono, né? Já não é tão boa, né? Porque, assim, se for contar as horas, né? Eu dormindo agora, umas 9 horas, 9 e pouquinho, pra acordar 4h30, que é o horário que eu levanto, que eu acordo, dá aí mais ou menos 7 horas de sono, né? De sono na noite. E o ideal, na verdade, seria 8, né? Mas... assim, no momento é o que eu consigo. E vou fazer isso. Eu vou ler aqui, gente. Esse livro, eu tô enrolando nele, ó, há um tempão. Porque eu só leio ele nesse horário, antes de dormir. Mas também não são todos os dias. Porque tem dias que eu tô tão cansada que eu só quero deitar e dormir. Mas, como de vez em quando eu tenho insônia... aí eu acabo lendo, porque aí ele vai me dando sono, né? E é sempre um livro, assim, de história, não é livro, tipo, de estudo, né? De algo assim. É sempre um livro que dá pra ler com a cabeça de boa, tranquilo. Porque é de histórias, né? Eu gosto muito de livros de romance, essas coisas. Meu autor preferido é o Nicholas Sparks, que é o
autor de vários livros que acabam se transformando em filmes, né? Vários filmes famosos aí de romance, eu gosto muito. Então, eu sempre tô lendo um livro dele. Na maioria das vezes eu acabo demorando mais, né? Como eu falei, porque eu só leio nesse horário e eu não demoro muito, tipo, no máximo, assim, quando eu leio muito são 10 páginas, sabe? Então, que me dá sono, eu falo, ah, não, chega. Mas é esse o objetivo mesmo, é pra me ajudar a dormir, né? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já deve estar muito longo, então eu acho que eu vou parar por aqui mesmo. Não vou, assim, continuar gravando o resto da semana, porque senão vai ficar grande demais. Então, eu vou ficando por aqui. E aí, me contem nos comentários o que vocês acham de vídeos assim, como eu gravei hoje, né? Hoje, nesse dia específico, né? Que foi mostrando mais, assim, meu dia, né? Fora os estudos. Porque, como eu falei, né? Às vezes eu acho que fica um pouco... uma coisa, assim, um pouco repetitivo, né? Gravar vídeo só de estudos do mesmo jeito. E aí eu pensei em implementar isso. Às vezes colocar umas outras coisas, né? Que não envolvem estudos, assim, mais do meu dia a dia, mais da rotina mesmo, pra... Até porque eu acho que muita gente se identifica, né? Muita gente que trabalha, que estuda pra concurso, que tem 1001 compromissos no dia, né? Além dos estudos. Então, acho que tem muita gente que se identifica também. E às vezes até gosta, né? De ver, pra ver, né? Que existem ali gente como a gente, né? Pessoas que vivem ali a luta parecida, né? Então, assim... coloca aí nos comentários se você gostou, ou se vocês preferem mesmo só os vídeos de estudo mesmo, os study vlogs que eu já tô acostumada a fazer aqui pro canal. E que aí eu vejo, né, como que eu posso fazer aí das próximas vezes. Então, um beijo se você gostou. Não esquece de deixar o likezinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.